Eu não acredito nessa tese de voltarmos a operar acima dos 1. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais importante nos mercados, os impactos dos ativos e tentando já identificar alguma oportunidade para quais os caminhos esses ativos podem tomar a partir das próximas semanas. E chegamos lá no topo, né? Depois de muito tempo, os ativos pegaram o elevador e o Ibovespa acabou voltando aos 134 mil pontos. Mas antes de chegar a esse comentário, eu queria fazer um convite super especial. Nessa quarta-feira teremos uma live a partir das 18h30, onde iremos falar de marcação a mercado, ou seja, renda fixa, as oportunidades por trás da marcação a mercado. Então, se você tem ouvido falar desse tema, tem sido impactado nas suas carteiras, não entende direito qual é esse efeito de trazer os ativos para valor presente e como se ganha dinheiro com isso, quarta-feira é a sua oportunidade de aprender e encontrar essas oportunidades. Então, 18h30, canal da Focalize, nossa live da semana, você já é nosso convidado. Estamos esperando vocês por aqui. Muito bem, então vamos retomar o nosso bate-papo aqui da semana e já vou colocar o nosso gráfico do Ibovespa aqui na tela, como vocês podem visualizar. Temos o índice batendo lá nos 134 mil, inclusive no intraday ultrapassando, veio numa velocidade intensa, né? Pegou efetivamente um elevador. Nós tivemos 8 pregões de alta, sendo que no 9º pregão, que é hoje, chegamos a marcar máxima, ultrapassamos a máxima histórica, né, que foi lá nos 134.300 pontos. Aqui no intraday chegamos a bater em 134.780. E neste momento, praticamente fechando, né, estamos no horário, estou gravando esse vídeo aqui no horário do leilão, estamos fechando aqui com uma figurinha de reversão. Que, diga de passagem, quando analisamos friamente esse movimento, eu diria que é bastante esperado isso, né? Eu diria que é muito provável que aconteça uma correção no curtíssimo prazo. Porque além de termos 9 dias aqui de subida, nós temos uma resistência natural que um topo traz, né? É uma referência, né? Quando eu falava em 134 mil pontos, para quem já opera, tem um conhecimento de mercado, sabe que é um patamar que provavelmente teremos resistência e, por consequência, algum tipo de realização nesse curto prazo. E a partir daqui, eu esperaria uma correçãozinha curta, né? Nada muito intensa. E o que temos de referência? A primeira referência é a média de 9, que costuma ser o movimento mais comum e mais provável sempre dessas correções mais curtas. Então o ativo faz aqui o pullbackzinho, bate na média, retoma a alta, pode montar um novo pivô e dar continuidade ao seu movimento ascendente. Uma correção um pouquinho mais intensa ainda traz a média de 21 períodos, como sendo uma correção dentro de uma tendência. Aqui teríamos um suporte adicional que é a cabeça do pivô rompido. E se verificarmos o topo marcado lá em maio de 24, foi uma primeira tentativa, não chegamos lá. Reparem que mais atrás tínhamos novamente esse patamar aqui, ó, lá em abril de 24 e em março de 24. Então, março, abril, maio, depois tivemos aquele mergulho, a recuperação em V para exatamente, faz justamente o movimento nos 130 mil pontos, faz o pullback na linha do canal que foi rompido, nós tínhamos esse canal de baixo aqui que foi rompido, e aí pegamos um elevador para os 134 mil pontos. Então, quando eu olho para essa referência, então tem muitos toques de preço aqui nos 130 mil pontos e a média de 21 períodos aqui também. Então, numa correção mais extrema, os 130 mil seria um suporte bem importante. Particularmente, não acredito que isso possa acontecer, tendo em vista uma série de fatores que a gente vem observando, vem comentando aqui para vocês. Então, o cenário mais provável seria o da média de 9, aqui na faixa dos 131.200 pontos. Na verdade, a cabeça aqui não é no 130, 129 mil, para ser um pouquinho mais preciso aqui com vocês.
Muito bem. E aí? Aonde pode ir a partir de um pivô? Né? Então, nós já tínhamos traçado aqui o pivô do rompimento e a expansão aguardada seria lá nos 136 mil pontos. E, num movimento ainda mais extremo, nós temos a expansão alternada de 164, que levaria os preços a 143 mil pontos. Essa tese eu já apresentei há 2 semanas atrás aqui para vocês, quando a gente tentou posicionar alguns itens que nos levavam a acreditar numa possível subida. Então, esse pivô já está traçado há 2 semanas atrás. Então, eu acredito que faz um recuo, né, dá uma descansada, alivia indicadores, alguma realização, nova entrada de compradores, pivôzinho, e vamos lá para os 136 mil pontos. E nessa mesma atuada, o dólar não foi muito diferente. Né? Aqui, vocês devem lembrar que eu estava comentando que eu acreditava que acima dos 5,50 tinha uma anomalia nos preços da cotação da nossa moeda. Porque tinha um prêmio de risco embutido aqui muito alto. O Brasil estava com a moeda mais desvalorizada dos emergentes. Não tinha um motivo tão fundamental para que isso tivesse acontecido. E à medida que os discursos voltassem a ficar mais alinhados, um movimento em favor do fiscal por parte do Ministério da Fazenda e Planejamento, e talvez até algo vindo do exterior, né, como, por exemplo, uma boa expectativa em relação à queda de taxa de juros agora em setembro no Banco Central americano, trariam novamente um pouquinho mais de normalidade para a moeda. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês em alguns aspectos. Hoje até um cliente me perguntava até onde podia vir o dólar, se ele podia ficar esperançoso para poder fazer uma viagem, né, mais barata para o exterior. Eu digo, olha, aquela realidade que tínhamos lá dos 5, 4,90, 4,80, me parece que ficou para trás, até porque o dólar fortaleceu-se em relação a todas as moedas. Alguns fatores fundamentais no Brasil que pioraram também levaram, principalmente ligados ao fiscal, levaram a moeda para cima. Então hoje, na minha visão, esta linha aqui ó, é a linha de referência de suporte. Onde ela está? Está no 5,35. Ela tinha sido uma resistência forte durante bastante tempo, foi uma tentativa ainda em 23, depois ela lateralizou abaixo do 5, uma nova tentativa, ainda em abril desse ano, quando o 5 virou suporte, montou pivô e aí foi embora. E a partir daqui, ela passa a ser um suporte importante. Então, na minha visão hoje, se fosse para calcar aqui um palpite, eu acho que esse 5,35 e na ponta de cima, esse 5,53 ou 5,55 me parece ser o intervalo mais razoável para que a gente comece a ver a flutuação nova do dólar a partir das próximas semanas. E o que está me chamando a atenção de forma um pouco mais negativa é a expectativa em relação à taxa de juros. Porque quando nós olhamos, vou começar pelo curto, né? O DI 25, que já está praticamente estourando aqui no final do ano, eleva a expectativa aqui para 10,84. Mas quando nós olhamos o DI 26, aqui sim nós temos uma preocupação adicional. Por quê? Olha onde já está novamente. Estamos lá na casa de 11,60. Nós falávamos hoje pela manhã com uma importante casa de gestão de fundos e tem uma posição bastante relevante, principalmente nesse mercado de renda fixa. E eles têm que começar a montar estratégias, principalmente de alocação no curtíssimo prazo. E começaram já as apostas para as próximas reuniões do Banco Central Brasileiro em relação ao que pode ser feito. E aí, já se fala inclusive em aumento para a próxima de 0,25 e uma ou duas de 0,50 até o final do ano, início do ano que vem. O que levaria novamente a nossa taxa de juros para essa faixa aqui de 11,5, 11,75. Analisando friamente, eu acho um certo exagero nessa possível expectativa que o mercado começa a colocar em cima da taxa. Eu acho que aqui tem uma visão um pouco mais especulativa, tem muito mais pressão especulativa no curto prazo que qualquer outra coisa. E quando analisamos o ambiente político
em relação à tomada de decisão, não me parece provável que o Banco Central vá processar uma alta tão vigorosa novamente, quando estamos vendo um caminho absolutamente contrário do resto do mundo. Então, a baixa de juros nos Estados Unidos, a Europa falando em baixar juros, tudo bem que o Japão subiu 0,25 depois de 6 mil anos e causou aquele estrago que vocês viram aí há 2 semanas atrás, mas lá, por outros motivos, não é? Não me parece que o ambiente político, especialmente pela troca eminente do presidente, do nome que está sendo ventilado do Galípolo, que vem trazendo uma certa serenidade para todo o discurso. O Galípolo falando tecnicamente, que se for necessário, está de olho, está com todo cuidado e tudo mais. Mas olhando friamente para os dados e o próprio esforço do governo em tentar trabalhar um pouco em cima do fiscal, eu não acredito nessa tese de voltarmos a operar acima dos 1. Pode voltar a subir um pouco a taxa? Até pode, não acredito na próxima reunião. Especialmente, imagina o seguinte, é uma super quarta onde vai ter decisão nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no mesmo dia. Aí lá baixa 0,25 e aqui sobe. Não me parece que seja razoável isso, principalmente que a gente pode esperar daí uma guerrilha por parte, principalmente, dos dirigentes mais raivosos do PT em relação ao Banco Central. E até lá, possivelmente, já tenhamos até ventilado o substituto do Roberto Campos para a presidência do Banco Central. Então, se fosse para dar o meu palpite, eu acredito que a gente mantém ainda a próxima reunião 0-0 e vamos ver para o final do ano. Aí, obviamente, tem que observar um pouco mais os números da inflação, os números fiscais, que aí talvez seja efetivamente necessário fazer. Mas nessa próxima, eu particularmente ainda não estou acreditando nisso. E dando uma olhada no que está acontecendo lá fora, deem só uma olhada no VIX, pessoal. Vocês lembram que o VIX estava enlouquecido até semana passada, e a partir do momento que se descartou qualquer possibilidade de recessão no curto prazo dos Estados Unidos, se ratificou a questão da baixa taxa de juros, olha onde viemos parar novamente. Então, olha só o movimento que fez, chegou a beirar os 37, e agora voltamos aqui para a faixa dos 15, que é a absoluta normalidade. Por consequência, já refletindo um pouco os resultados das principais companhias, nós estamos terminando a temporada de balanço, olha só, S&P já retomando, já estamos em quase 5.600 novamente, Nasdaq, do setor de tecnologia, também recuperando-se forte, até a bolsa japonesa, olha só, Nikkei, também já buscando, depois de todo aquele tombo que deu com a subida da taxa de juros. Europa não está diferente, também buscando uma recuperação bastante expressiva. E o Russell, que seria aquele índice que a gente estava... se compara ao nosso Small 11 aqui, que até se falava do Rotation Trade lá nos Estados Unidos, saindo das empresas de tecnologia, entrando nas empresas menores, e esse já até tem uma recuperação, mas não com a mesma intensidade que vimos antes dessa queda anterior. Então, parece que terminou o Rotation Trade tão badalado nas últimas 3-4 semanas lá nos Estados Unidos. Enfim, então era o que tínhamos, né? Nosso índice, então, finalmente voltou para o topo nominal, né? Obviamente, se convertermos em dólar, estamos muito longe do topo, mas é uma sinalização bastante positiva. O dólar deu uma recuada bastante razoável, que ainda está em descompasso, na minha visão, a nossa taxa de juros, que precisa, taxa de juros futura, né, que precisa dar uma cedida, e aí talvez tenhamos alguns setores um pouco mais animados aqui, sob o ponto de vista econômico, né, daí de economia real, e não de expectativa de juros futuros. Então, essa foi a nossa visão para a semana, e o que a gente espera acontecer. Lembrando vocês, quarta-feira, 18h30, nossa live sobre renda fixa, explicando um pouquinho a questão da marcação ao mercado para vocês e onde é que estão as oportunidades disso. E se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Bom final de semana e até lá.